Ligas metálicas. Por que precisamos delas? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos mergulhar em um tema que está presente em praticamente tudo que tocamos, vemos e usamos, mas que muitas vezes passa despercebido: as ligas metálicas. Olhe à sua volta por um instante. O carro na rua, a estrutura do prédio, o seu celular, a panela no fogão, até mesmo as joias que você usa. Todos esses objetos e muitos outros são feitos de metal. Mas será que estamos falando de metais puros, como o ferro que sai da mina ou o alumínio recém-extraído? A resposta quase sempre é não. Na vasta maioria das vezes, o que utilizamos são ligas metálicas, materiais que foram cuidadosamente projetados para ter características muito específicas. Mas o que exatamente são essas ligas e por que elas são tão cruciais para o nosso dia a dia? Para começar, vamos à definição mais simples e direta. Uma liga metálica é uma mistura de dois ou mais elementos químicos, sendo que pelo menos um desses elementos é um metal. Pense nisso como uma receita de bolo, onde você combina diferentes ingredientes para obter um resultado final com sabor e textura únicos, que seriam impossíveis de alcançar com apenas um ingrediente isolado. Da mesma forma, na metalurgia, combinamos metais com outros metais, ou até mesmo com não metais, para criar um novo material com propriedades que superam os seus componentes individuais. Esse é um processo de engenharia de materiais que busca otimizar características. Mas por que não usamos os metais puros, já que eles já são tão úteis por si só? A verdade é que, embora os metais puros tenham suas aplicações, eles frequentemente apresentam limitações que os torna inadequados para a maioria das finalidades modernas. O ferro puro, por exemplo, é relativamente macio e enferruja com facilidade. O cobre puro, apesar de ser um excelente condutor elétrico, é mole demais para ser usado em muitas estruturas que exigem rigidez. O ouro puro, embora belíssimo, é tão maleável que uma joia feita apenas dele se deformaria com o menor impacto. Ou seja, a natureza nos oferece metais com características interessantes, mas raramente com um pacote completo de propriedades que precisamos para construir pontes, aviões, carros ou dispositivos eletrônicos duráveis e eficientes. E é aí que entra a genialidade das ligas. Elas nos permitem superar essas fraquezas, combinando o melhor de cada elemento para criar um material superior. E como uma simples mistura pode transformar um material comum em algo extraordinário. O processo de criação de uma liga metálica geralmente envolve etapas bem controladas. A primeira dela é o aquecimento dos elementos constituintes a temperaturas elevadíssimas, até que atinjam um estado líquido, ou seja, sejam fundidos. Uma vez líquidos, esses elementos são cuidadosamente misturados, garantindo uma homogeneização completa para que a distribuição dos átomos seja uniforme. Imagine mexer bem os ingredientes de um bolo para que não fique aqueles pedacinhos amontoados. Depois da mistura, a liga é resfriada. E aqui está um ponto crucial: a velocidade e a forma como esse resfriamento acontece são determinantes para as propriedades finais do material. Um resfriamento lento pode permitir que os átomos se organizem de uma forma, enquanto um resfriamento mais rápido pode gerar uma estrutura completamente diferente, impactando diretamente a resistência, a dureza ou a ductibilidade da liga. O controle preciso de cada etapa é o que garante propriedades desejadas. E quais são essas propriedades que buscamos tanto? Vamos aos exemplos práticos, que são a melhor forma de entender o poder das ligas. O mais famoso de todos é, sem dúvida, o aço. O aço é uma liga de ferro e carbono, onde o carbono, mesmo em pequenas quantidades, transforma o ferro macio e frágil em um material incrivelmente forte e versátil. Sem o aço, a construção civil, como conhecemos, seria impossível, e a revolução industrial
teria tomado um rumo muito diferente. Outro exemplo clássico é o bronze, uma liga de cobre e estanho. O cobre puro é maleável, mas ao adicionar estanho, obtemos um material muito mais duro e resistente, que foi fundamental para a idade do bronze e ainda é usado hoje em sinos, esculturas e componentes marítimos, devido à sua resistência à corrosão. E que tal as ligas de alumínio? O alumínio puro é leve, mas não tão resistente. Ao ligá-lo com cobre, magnésio ou zinco, criamos ligas como o duralumínio, que mantém a leveza do alumínio, mas ganha uma resistência impressionante, essencial para a indústria aeroespacial. Esses são apenas alguns exemplos, mas eles nos mostram a versatilidade das ligas. Mas como exatamente essas misturas melhoram as características dos metais originais? As ligas metálicas são projetadas para aprimorar uma série de propriedades que são cruciais para o desempenho dos materiais. A resistência mecânica, por exemplo, que é a capacidade de um material suportar forças sem se deformar ou quebrar, é drasticamente aumentada em ligas como o aço, em comparação com o ferro puro. A dureza, que mede a resistência de um material à penetração ou ao risco, também é melhorada, tornando as ligas ideais para ferramentas de corte e superfícies de alto desgaste. Além disso, muitas ligas oferecem uma resistência à corrosão muito superior. O aço inoxidável, que é uma liga de ferro, cromo e níquel, é um exemplo perfeito onde o cromo forma uma camada protetora que impede a ferrugem, algo que o ferro puro não consegue fazer. Outras ligas podem ser mais dúcteis, que significa uma maior facilidade de serem esticadas em fios, ou mais maleáveis, que é a facilidade de serem transformadas em chapas, do que o seu componente puro, dependendo da aplicação. E não podemos esquecer da combinação de leveza com alta resistência, como nas ligas de alumínio e titânio, que são vitais para reduzir o peso em veículos e aeronaves, economizando combustível e aumentando a eficiência. É fascinante como podemos projetar materiais com características tão específicas, não é mesmo? Mas onde no mundo real podemos ver o impacto dessas ligas? As aplicações das ligas metálicas são tão vastas quanto a nossa imaginação e as necessidades da engenharia. Na construção civil, o aço é o rei, formando as estruturas de arranha-céus, pontes e barragens, garantindo a segurança e a durabilidade dessas obras monumentais. No setor automotivo, ligas de alumínio e aços de alta resistência são empregados para construir carrocerias mais leves e seguras, motores mais eficientes e componentes que suportam condições extremas. A indústria eletrônica depende de ligas de solda para conectar componentes minúsculos e de ligas especiais para contatos elétricos que garantem condutividade e durabilidade nos nossos gadgets. No setor aeroespacial, onde cada grama conta e a segurança é primordial, ligas de titânio, alumínio e níquel são indispensáveis para a construção de fuselagens, asas, turbinas de aeronaves e foguetes, suportando temperaturas e pressões extremas. Até mesmo na medicina, ligas de titânio, cobalto cromo são usadas em implantes e próteses devido à sua biocompatibilidade e resistência. Percebem como as ligas metálicas são a espinha dorsal da nossa civilização moderna? Além de todas essas vantagens técnicas, há um outro fator que as torna indispensáveis: a economia. As vantagens econômicas das ligas metálicas são tão incríveis quanto as suas melhorias de desempenho. Ao criar ligas, muitas vezes conseguimos reduzir os custos de produção ou de manutenção ao longo prazo. Por exemplo, usar aço inoxidável em vez de ferro puro em ambientes corrosivos significa que o material durará muito mais tempo, evitando substituições frequentes e gastos com reparos. A leveza das ligas de alumínio em veículos e aeronaves não só melhora o desempenho, mas também resulta em uma economia de combustível ao longo da vida útil do equipamento. Além disso, a capacidade de projetar materiais com propriedades específicas significa que podemos usar a quantidade exata de material necessário sem excessos, otimizando o uso de recursos e reduzindo o desperdício. Em muitos casos, as ligas permitem o uso de elementos mais abundantes e baratos
para substituir ou aprimorar as propriedades de metais mais raros e caros, tornando a tecnologia mais acessível. É um ciclo virtuoso, onde as ligas nos dão materiais melhores, que duram mais, custam menos ao longo prazo e abrem portas para a inovação. Elas são a prova de que, muitas vezes, a combinação certa de elementos pode criar algo muito maior e mais capaz do que a soma de duas partes. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para inscrever-se se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Você que chegou até aqui, eu te convido para dar uma olhada nos cursos que recomendamos. Então aponte o seu celular para o QR Code aqui da tela ou clique no link da descrição sobre os cursos que recomendamos. Nele você encontra cursos de Excel, modelamento 3D, AutoCAD, oratória e vários outros. E eles são cursos selecionados aqui por nós do canal e que podemos atestar pela sua qualidade. E se você quer iniciar sua presença online e começar a gravar e produzir conteúdos aqui para as redes sociais, nesse QR Code nós selecionamos os equipamentos que usamos aqui nos nossos estúdios. E você, já tinha parado para pensar na importância das ligas metálicas no seu dia a dia? Qual a liga metálica você acha mais fascinante e por quê? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.